Fala, turma, muito boa noite. Como é que vocês estão aí, beleza? Entrou um bocado de gente, um bocado bom de gente aí. Boa noite, tudo bem? Opa, é isso aí, meu amigo. Tamo junto. E aí, turma, 20 horas em ponto, né? Já vamos dar início ao nosso encontro e abordar o tema, a dinâmica da tela cega. Vou só pedir aí para quem tiver com o microfone aberto para mutar e caso queira falar, pode desbloquear e falar, tirar suas dúvidas, darem as suas opiniões também, sem problema algum, beleza? Essa aula de hoje, né, é uma aula, um encontro, ela é mais inaugural e conforme a enquete lá em que vocês votaram, né, ficou decidido o tema, mas para eu conseguir apresentar o tema para vocês, antes eu preciso mostrar a tela aqui, né? Como que funciona a disposição das ferramentas essenciais para análise de fluxo e aí sim introduzir o tema a dinâmica da tela cega. Tem alguém aí que já opera nessa modalidade, opera tape reading com players na tela? Como que está o nível de vocês aí? Quem não quiser abrir o microfone pode mandar aí no chat também, beleza? O Felipe mandou aí que opera com players. Bacana, Felipe. Show de bola. Tem quanto tempo que você opera, Felipe? Opa, 2 anos é um tempo razoável, hein? Legal. Cris mandou aí também, por tela cega ainda não. Eu tenho tentado acompanhar, eu faço mais gráfico, mas eu tenho tentado acompanhar ao mesmo tempo outra tela com tape reading para ver se eu consigo começar a acostumar, porque é bem dinâmico, né? E para quem não tem experiência, é bem difícil, eu acho muito difícil. Exatamente, ô Miranda. É isso aí, né? Tem que fazer a transição com calma, senão a pessoa desiste. A hora que vê aquele tanto de número, de nome ali na tela, né? O primeiro impacto que a pessoa tem é, nossa, nunca vou conseguir analisar isso. Pelo menos foi a sensação que eu tive, né, no meu primeiro contato aí com a análise de fluxo. Então, tá certíssimo, faça essa transição aos poucos e quando você já estiver, né, confortável com a análise, aí sim pode até dispensar o gráfico se quiser, né? Hoje em dia eu opero com o gráfico ao lado, tem um espaço pequeno ali na minha tela para analisar o gráfico, mas é uma informação de importância secundária. Eu não tomo a minha decisão com base na movimentação gráfica, né? Afinal, quem forma o gráfico é o próprio fluxo. Então, quando sai ali o registro dos movimentos no gráfico, eu provavelmente, né, já enxerguei os movimentos ali há muito tempo. Não é previsão, não é adivinhação, nada disso. É simplesmente porque o fluxo ele nos permite ter essa noção, né, de direcionamento de preço. Vou compartilhar a tela aqui com vocês então, já para a gente introduzir um pouquinho melhor o assunto e a aula ficar mais dinâmica, mais prática, beleza? Vocês estão enxergando a minha tela operacional aí? Se alguém puder só me dar um ok para eu saber se está tudo tranquilo. Tá tudo certo. Então, beleza. Show de bola. Turma, lembrando que amanhã é rolagem, hein? Não esqueçam de trocar o vencimento dos contratos aí, não. Quem tiver com o microfone aberto aí, só lembrar de mutar. Caso queira falar, retoma o microfone aí, não tem problema não, tá, turma? Mas para não atrapalhar a dinâmica aí, só mutar, beleza? Para evitar barulho externo. Então vamos lá, turma. Vou sinalizando aqui para vocês com a ferramenta de marcação aqui. Cada item aqui que compõe a minha tela operacional, beleza? Então, né, já demos uma pincelada aí, comentamos brevemente sobre o gráfico. Tem um gráfico de referência aqui do lado. Eu uso esse gráfico aqui de referência mais para dar aula, para ensinar aí os meus alunos. Eu tenho alunos de mentoria também, então fica mais fácil a explicação. Não tomo decisão com base nele. Aqui ao centro da minha tela tem as ferramentas principais nas quais eu baseio a análise. Opa, só mutar aí, turma.
Prontinho. Se alguém quiser falar, é só abrir o microfone. Recapitulando aqui então. Tem o gráfico aí ao lado esquerdo da minha tela. Aqui no centro eu tenho as minhas ferramentas essenciais à análise. É daqui que eu tiro todo o embasamento para a minha tomada de decisão. Vai sair desse centro aqui. Ao lado direito, a boleta para executar o que eu analiso, ok? E agora destrinchando o centro, onde está o meu foco, tá? Onde eu realmente presto atenção, tá? Destrinchando esse meio aqui, então, eu vou ter um Times and Trades do mini dólar filtrado acima de 50 lotes para limpar ruído de HFT e atuação de pessoa física, tá? Isso não me interessa, então eu coloco acima de 50 lotes porque já é uma quantidade mais expressiva e dependendo, né, da liquidez do dia, tem a capacidade sim de interferir no preço, tá? Tudo depende da liquidez do dia. Se for um dia com a liquidez muito boa, com a liquidez alta, 50 lotes não vai fazer nem cócegas no preço. Mas aí então vocês imaginam o dia de payoff. O spread abre, né? Fica ali, por exemplo, aqui 144,5 com 150 na venda. Aí uma ordem de 50 lotes ali vai fazer sim a diferença. Então, fica esse filtro aí do mini acima de 50 lotes. Aqui ao lado tenho dois times and trades do dólar cheio. O primeiro sem filtro, tá? E o segundo com filtro, acima de 50 lotes também. Quase nunca olho os dois, tá? Quase nunca. 99% da minha análise está aqui no mini. Porque o cheio, hoje em dia, perdeu a relevância. Hoje em dia não, já perdeu a relevância faz anos, né? Então, minha análise está mais direcionada no mini dólar. Qual o momento que eu olho o dólar cheio? Quando o fluxo no mini dá uma parada. Não está saindo nada aqui no mini. O mini está parado, não está saindo nada aqui. Aí sim eu dou uma bicadinha aqui no dólar cheio para ver a atuação, ao menos, dos HFTs, tá? Porque provavelmente se não tiver atuação de institucional no mini, não vai ter no cheio também. E esse lado aqui do cheio com filtro é para eu ver a atuação de institucional, beleza? Mas quando o mini para, eu só olho aqui a atuação da HFT mesmo, dólar cheio. Acima eu vou ter um book de preço do mini e a primeira fila do book de preço aqui embaixo, só para facilitar a análise de spread, tá? Para eu ver as melhores ofertas de compra e de venda. Primeira linha, que é chamada de pedra, né? Ela vai nos mostrar a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda que está saindo ali no momento. Ao lado do book do mini, eu tenho um book aqui do cheio também, né? Para eu ver calços e scores. Lembrando que calços são ordens mais relevantes apregoadas na fila da venda e scores são ordens mais relevantes apregoadas aqui na fila da compra. Então, por isso, eu direciono aqui a minha análise para esse centro aqui. Minha tela é estrategicamente montada desse jeito. E já para o foco está no centro da tela. Ao lado esquerdo, então, o gráfico de referência, que não me faz falta, mas eu deixo aí para informações ficarem mais didáticas. E ao lado direito fica aqui a minha boleta para eu executar as minhas ordens, né, a partir da minha análise. Alguma dúvida aqui sobre as ferramentas, pessoal? Deixa eu ver o chat aqui, como é que tá. Se estiver tranquilo aí, só me dá um ok no chat para eu prosseguir com o conteúdo. Enquanto isso, eu vou colocando um replay aqui para as próximas explicações ficarem mais dinâmicas, tá? A gente não vai rodar a operação aqui, nada do tipo, mas eu vou colocar o replay, né? Para aparecer as ordens aqui e vocês conseguirem entender melhor o porquê da tela cega. Fala, Fábio. Boa noite, seja bem-vindo aí. É isso aí, Wesley. Prestem bastante atenção aí, tá, turma? Se eu deixar essa aula salva aqui, tá? Depois eu coloco no YouTube também. Não vou prometer porque subir um vídeo para o YouTube dá um trabalho que vocês nem imaginam. Mas prestem atenção aí porque esse tipo de conteúdo aqui vocês não vão achar em lugar nenhum. Nenhum mesmo.
falo por experiência própria, né? Quando eu comecei no mercado, eu tentei sozinho por muito tempo e até consegui aprender bastante coisa sozinho. Tanto é que o time operacional que eu tenho hoje, né, foi a esse esforço. Mas, cara, a internet é uma sacanagem do caramba, né? O pessoal joga um tanto de conteúdo fragmentado aí para confundir a cabeça de vocês e depois querer vender cursinho. A verdade é essa. Você vai fazer do dólar ou do índice, Taylor? Eu vou fazer do dólar, tá? Do dólar Mas eu tô porque... puxando o índice, né? Uai, bem lembrado, obrigado aí, viu? Eu opero o tape reading no índice também, mas a análise é muito diferente. Agora sim, ó. Agora foi certinho. Felipe Castro perguntou aqui, você tem algum mentor ou teve? Então, Felipe, eu fiz uma mentoria, né? O único conteúdo que eu fiz pago assim para aprender foi uma mentoria, tá? Já tem uns 2 anos isso aí, porque eu cheguei num ponto que eu já não conseguia evoluir mais sozinho, tá? Então eu acabei fazendo uma mentoria para refletir mesmo e conseguir extrair muita coisa boa, mas ainda assim depois dessa mentoria que eu fiz foi muito trampo, tá? A gente tem que refletir muito sobre o mercado. Não é só analisar, né? Não é setupizar o fluxo ou gráfico que seja. Vocês têm que refletir muito também sobre questões de meta-jogo, sobre oferta e demanda, sobre regiões, ter noção do que é caro e do que é barato, para conseguir operar. Sem essas reflexões aí, só a técnica, né, fica defasada. Então, não adianta comprar um curso, uma mentoria, por melhor que seja, sem fazer essas reflexões pessoais sobre você, seu comportamento também, sua situação atual de vida. É um conjunto de fatores que vai te levar a ter sucesso. Mas eu tive sim, já fiz uma mentoria uma vez. Renato perguntou aqui, boa noite, você poderia fornecer o arquivo da tela? Forneço sim, tá, Renato? Depois, quem tiver interesse, entre em contato comigo que eu disponibilizo. Uso Times and Trades com os big players. Então, Miranda, eu não... já faz alguns anos que eu opero por meio de tela cega, tá? Já operei com players, sim. Eu vou explicar para vocês aqui agora o porquê eu não utilizo players mais, tá? O tema da aula é esse aí, a dinâmica da tela cega. E eu vou colocar cada detalhe aqui para vocês, o porquê eu não utilizo mais players, né? Explicar como que funciona a análise por meio de tela cega. São algumas ordens aqui, já dá para ficar mais visível então, tá, turma? E nós podemos começar pelo seguinte questionamento. Suponhamos que eu tivesse aqui um ranking de corretoras, tem nos 5 minutos, no diário, enfim, qualquer tempo aqui, tá? O ranking de corretoras. Então, o primeiro questionamento que vocês precisam fazer é o seguinte: por que que o institucional vai te mostrar a posição dele? Por que que o institucional vai comprar aqui, por exemplo, a 81, 81,5, 84 e vai deixar o rastro dele para você? Falando, olha, o investidor, pessoa física, eu estou comprando aqui. Não faz nenhum sentido isso, né? O cara demonstrar as estratégias dele para vocês. Então, o primeiro questionamento que vocês têm que ter é esse. Aí, pessoal que opera com players, não quero generalizar, mas a maioria faz isso, né? Fala, olha, o Itaú está comprado a 85. O Bradesco está na parceria aqui, está comprado a 83. Dá aquela batida ali de olho no ranking de players, né? E vai identificando. Aí às vezes o preço vai lá a 90, 94 e volta, né? A 83, 85. Aí você pensa, se eu ver o Itaú comprando aqui novamente, junto com o Bradesco, eu vou junto, eu vou comprar junto. E aí, geralmente acontece um desastre, né? Pode até dar certo, mas geralmente acontece um desastre. Aí você compra, os caras aparecem, né? Itaú, Bradesco, e você começa a comprar junto com eles novamente, dali a pouco o preço cai, te estopa, você começa a fazer preço médio, enfim, o que for, tá?
E daí então você pensa, nossa, mas no curso que eu fiz eu vi isso, no vídeo do YouTube que eu assisti eu vi isso, na hora que eu faço não dá certo. Por que que não dá certo, turma? Quando as pessoas pegam, né, um vídeo gravado, né, qualquer coisa desse tipo, informação passada, tá? Fica fácil você ver o que aconteceu e explicar, né? E explicar ali para a pessoa que está te assistindo. Quando você pega essa informação passada, fica fácil. Mas quando você está de frente à tela naquele momento, não é tão simples assim. O setup do gráfico que você aprendeu fez o pullback e entra, né? Na hora que está acontecendo aqui, não é tão simples assim de chegar, mesmo que seja gráfico. Então, o fluxo é a mesma coisa. Na hora que está entrando ali os participantes comprando Itaú, Bradesco, UBS, seja qual participante que for, não é tão simples assim de enxergar, tá? Então, tem que ter esse primeiro momento aí de reflexão e a conclusão, né? A conclusão mais lógica é de que os participantes eles não vão mostrar a posição deles para vocês. Isso aí vocês podem esquecer, tá? Chama-se meta-jogo, beleza, turma? Isso aí chama-se meta-jogo. O máximo que eles puderem ocultar, né, as estratégias deles ali, as montagens de posição e as desmontagens também, eles vão ocultar, tá? E para isso existe um tipo de corretor, um tipo de conta na corretora que chama-se multibroker, né? Aqui onde vocês veem a minha boleta Superdom, os caras só chegam aqui e mudam a conta, né? Onde tem Genial aqui, vai ter Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, vai ter vários bancos aqui, vários corretores, porque eles compram um pouquinho por cada ponta, né? Compra um pouquinho pelo Bradesco, vende um pouquinho pelo Itaú, compra um pouquinho pelo Santander, vende um pouquinho pela Genial, e assim vai. Então, essa informação de de participante aqui na tela, seja no Times and Trades, no Book, seja no ranking de corretoras, essa informação ela não é confiável, tá? Não é uma informação confiável. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual eu não acho válido mais operar com players na tela, beleza? Indo para o segundo ponto aqui, então, a segunda reflexão que vocês precisam fazer para ver se realmente vale a pena ou não operar com players na tela, seria qual? Até aqui tá tranquilo, turma? Só me dê um feedback aí no chat para eu saber se a explicação tá tranquila. Como eu já estou no nível mais avançado, né, e eu sei que aqui tem pessoas de vários níveis, eu não sei se eu estou sendo claro. Então, se ficar alguma dúvida, se a explicação não estiver legal, só me falar que eu reformulo. Tá tranquilo. Beleza, então. Show de bola. Retomando aqui, então. A segunda coisa que vocês precisam observar quando se opera com o nome de players é a seguinte. Você vê uma atuação aqui, por exemplo, vamos pegar essas ordens de venda aqui que são mais relevantes, ó, 250 na venda a 83,5, tá? 362 a 84, né? Essa aqui de 84 saiu primeiro. E essa aqui depois. O meu Times and Trades, ele sai as ordens aqui, tá? De cima para baixo. Então, o que está para baixo aqui é o que saiu antes, beleza? Prosseguindo, então. Nós temos essas duas ordens aqui de venda, tá? As duas estão registradas aqui como ordens do Bradesco. Situação hipotética, tá, pessoal? Suponhamos que foi o Bradesco aqui que vendeu 362 a 84, depois vendeu mais 250 a 83,5, que o operador pensa, olha, Bradesco está vendendo. É simples assim, tá? 90% das pessoas que operam com players na tela pensam assim, ó, Bradesco está vendendo. Aí você vem aqui no ranking de corretoras, que está aqui no cantinho, e vê lá o Bradesco posicionado a 83,5. Aí te confirma, você fala, olha, realmente o Bradesco está vendendo. E agora entra o segundo ponto, o segundo aspecto,
né, que eu comentei com vocês que é preciso fazer a reflexão. Quando aparece Bradesco aqui, é só uma instituição, tá? É só uma instituição financeira. Imagina quantas pessoas não operam pelo Bradesco, né? Eu opero pela Genial. Tenho certeza que alguém aqui na reunião deve operar pela Genial também. Então, é a mesma coisa de eu vir aqui e boletar 362 lotes e vem aí, por exemplo, o Humberto e boleta 250 depois. Quer dizer que é o mesmo player? Que é o mesmo participante? Não. Por meio de uma instituição financeira, podem ter vários operadores. Tá? Podem ter vários operadores. Então, tá aí mais um argumento pelo qual eu não opero com players. Eu não acho válida a análise de players. Beleza? Se não for falar, é só mutar aí, viu, pessoal? Para não atrapalhar aí. Quem quiser falar, pode abrir o microfone aí à vontade, tá? Então, fica aí, tá? Esse segundo ponto para poder ser feita a reflexão, né? Se vale a pena ou não operar com os participantes, beleza? E vocês, daqui a pouco, vocês vão entender. Tem uma forma de acompanhar um player? Tem uma forma de rastrear e descobrir o que o cara tá fazendo? Óbvio que tem, óbvio que tem. E vocês não precisam saber o nome dele para isso, tá? Não precisa. Tem situações, por exemplo, que eu vejo um participante atuando aqui por meio da tela cega e coincide, tá, turma? Coincide de eu abrir as boletas, ó, e ser o mesmo, tá? E ser o mesmo. A mesma corretora aqui, beleza? Coincide ser a mesma corretora aqui. Às vezes o cara tem 800 lotes para executar e ele vai mandando aqui de 250 em 250 até finalizar as ordens dele, né? Dali a pouco ele vai na multibroker, troca aqui para poder sair da posição dele por outra instituição, tá? Partindo aí então, tá, para o terceiro ponto. Suponhamos então que vocês enxergaram aqui a montagem de posição, né, de venda aí do Bradesco, uma situação hipotética. Aí o preço cai até os 75, né, 10 pontos de spread aí. Vocês veem o Bradesco comprando. Olha, agora o Bradesco está comprando. Logo, o que a maioria imagina? O Bradesco começou a realizar. Né? Então, isso impulsiona as pessoas a fazer, por exemplo, uma compra achando que o Bradesco está realizando a posição dele. Por quê? Se o banco está realizando a posição, é porque ele acredita que o preço não vai cair mais, né? Então, algumas pessoas, com base simplesmente nisso, começam a comprar onde o banco, teoricamente, está realizando. É outro erro, tá? É outro erro, porque, como eu comentei com vocês, vários participantes, vários players operam pela mesma instituição financeira. Então, o cara que está comprando aqui agora, pelo Bradesco, pode ter nada a ver com aquele que vendeu antes, tá, turma? Então, não dá para falar que se o banco vendeu lá em cima e está comprando aqui embaixo, não dá para garantir que é o mesmo participante, tá? Não dá para garantir isso. Mas dá para saber por meio da tela cega, tá? Por meio da tela complexa também, tá? Vocês vão conseguir fazer as mesmas análises que eu faço. O que vai mudar é o foco, tá? O que vai mudar é o foco. Quando você tira o foco do nome da corretora e coloca o foco na análise de preço, de volume, tá? De oferta e demanda, de noções de caro e barato, dentre outras variáveis, quando vocês tiram o foco dos plays e colocam foco nisso, dá para analisar tranquilamente a mesma coisa que eu analiso, beleza? E ao final, né? Vai ter a conclusão chave aí para vocês. Então, ó, já passamos por três aspectos aqui que vale a pena a gente passar a refletir, né? Vocês passarem a refletir a partir de agora, para ver se realmente é válido, né, operar com players ou não na tela de vocês. E esses são só alguns apontamentos, tá, turma? São só alguns.
tem vários outros, né? Mas, de forma geral, é isso. Esses 3 aí são os mais básicos aí que já dá para quebrar a cabeça um pouquinho, começar a pensar um pouco melhor, né? Para ver se ter players na tela, se ter players aqui na tela é realmente uma informação válida ou não, né? Eu vou falar para vocês a conclusão que eu tiro disso, tá? Já operei com players muito tempo, tá? Já vi aulas, né, de operadores ensinando aí a operar com players, mas eu acredito que isso seja marketing, tá? Seja marketing, porque nem todo mundo sabe operar o preço, nem todo mundo sabe operar o preço aí com a tela cega. Então, né, esses gurus do mercado aí, eles precisam ter alguma justificativa, ter alguma coisa para ensinar vocês. Entretanto, até hoje eu não vejo ninguém que analisa só players e tem sucesso, tá? Às vezes o cara que tem sucesso ali tem participante na tela, você pode ter certeza que o foco dele não está nos participantes, está no preço. Tá tranquilo aí, turma? Alguma dúvida? Alguém já está começando a mudar de ideia aí, pensando se vai continuar com players na tela ou não? Como é que tá? Tá achando besteira o que eu falo? Podem ser sinceros aí. Viu? O João Paulo comentou aqui, nos Estados Unidos não existe tela aberta, né, opção para colocar players na plataforma. Exatamente, lá o pessoal está muito avançado já nessa questão aí, no que diz respeito aos participantes, né, João Paulo? Inclusive, o objetivo deles não foi nem operacional, né? Operacional no sentido de identificar aqui um contexto e fazer uma operação. Isso é coisa de especulador. Isso é coisa de especulador. O objetivo principal deles lá mesmo era ocultar, né? Ocultar ao máximo as estratégias, né, de quem precisa movimentar ali no mercado no dia a dia, seja para fazer um hedge, para fechar um contrato, qualquer coisa do tipo, né? Então eles precisavam ocultar ao máximo para não demonstrar as estratégias deles e abrir a possibilidade de acontecer um front running, alguma informação privilegiada, algo desse tipo. Ele pode voltar a retomar os lotes e deslocar o preço, certo? Wesley falou aqui. Pode sim, tá, Wesley? Pode sim. Se for o mesmo participante, tá? Você vai conseguir identificar isso com a base aqui no preço. Você vai ver a atuação característica de um mesmo participante. Pode ser que se você tiver com os players aqui, né, ranqueados, você vai ver que o cara que vendeu aquela hora, né, se fosse o Bradesco vendendo aqui, aí você vê a XP comprando depois. Pelo nome pode até não parecer o mesmo, mas pela atuação você vai ver que é o mesmo participante. Pelo tipo de atuação, pela frequência da atuação, pelas regiões, tá? Você começa a cruzar os dados e chega numa conclusão que pode ser sim o mesmo participante. Certeza ninguém vai ter, ninguém nunca vai ter certeza se é o mesmo participante ou não, se o cara está comprando ou está vendendo, né? Ninguém nunca vai ter certeza disso aí, mas as probabilidades de você conseguir identificar um contexto com mais qualidade aumenta, né, potencialmente quando você foca aí no preço e no volume. Felipe Costa já tirou há algum tempo. Show demais, Felipe. Show demais. E eu tive um problema também quando eu fui fazer a transição da tela com players para a tela cega, pessoal. Eu tive uma certa dificuldade porque eu já estava apegado, né? Eu já estava apegado a verificar ali os players, entendeu? Então, eu ia para a tela cega, aí voltava com players depois, né? Eu ia para a tela cega e voltava com players depois, até que eu tive um período no qual eu consegui identificar que quando eu operava com a tela cega, a minha eficiência era muito maior, era muito maior. Eu conseguia operar mais rápido, as operações eram mais assertivas, eu conseguia reter melhor o lucro das minhas operações. Quando eu estopava, né, eu conseguia estopar ali tranquilamente dentro do gerenciamento, associando a técnica com o meu limite financeiro.
E aí eu decidi deixar de uma vez por todas, e de lá para cá eu nunca mais coloquei players aqui na tela, tá? Estou criticando quem opera com players na tela? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E quem quiser continuar, que continua, mas que aprenda a analisar o preço, né? Para você ter sucesso aí no mercado, você vai ter que aprender a analisar o preço. Pode surgir algum setup ou outro que funciona durante um tempo, mas quando a frequência de mercado mudar, né, suponhamos aqui, você tem um setup de pullback aqui no gráfico, pode até funcionar durante um tempo, mas quando a frequência e o ciclo de mercado mudar, esse setup não vai funcionar mais, e se você insistir nele, você vai quebrar a sua conta. Conheço pessoas que ganharam muito dinheiro fazendo setup aí, depois perderam tudo num dia, porque o mercado mudou e elas não conseguiram se adaptar às novas características do mercado. O que move, o João Paulo comentou aqui, o que move o mercado é a busca por liquidez, é o deslocamento de preço, não importa se é montagem de posição ou stop. O preço vai se mover de qualquer forma. É isso aí, João Paulo. É isso aí. Não, Jonas, 99% da minha análise está no mini, tá? Tá aqui, ó, Times on Trades do mini e book, ó. Times on Trades do mini associado com o book. Meu foco vai estar aqui, ó, principalmente nessa partezinha que eu destaquei de amarelo aqui para vocês. Não, Renato, não tem setup não, tá? Eu só dei um exemplo aqui, só falei que quem opera com setup, o setup pode até funcionar durante um tempo, mas quando o ciclo de mercado mudar, quando as características do mercado mudar e a pessoa não souber, né, se adaptar junto com o mercado, esse setup não vai funcionar mais e ela provavelmente vai quebrar a conta, tá? A gente aqui, eu pelo menos, eu opero o contexto de mercado, que o mercado me mostra no momento, aqui e agora, tranquilo? Já operei por setup também, no meu início, lá em 2018, 2019, eu operava fazendo setup. Nunca deu certo, pelo menos para mim. Aproveitar o gancho que o João Paulo fez aí, né, falou sobre stops e montagem de posição também. Realmente a gente nunca vai conseguir saber, por exemplo, se essa ordem de 250 aqui é uma zeragem ou uma montagem, tá? Nós temos participantes aí de vários tipos. Temos especuladores, temos hedges, temos traders de varejo, né? Dos mais variados tipos. Então, isso aqui pode ser de um cara que está fazendo um swing aí há 2 semanas e começou a zerar a posição de compra dele agora. Entendeu? Não quer dizer que saiu uma ordem de venda aqui que é um vendedor, né? Pode ser alguém zerando uma compra, entendeu? Nunca conseguiremos saber, mas uma coisa é fato, a gente consegue avaliar, né? A gente consegue avaliar como que essa ordem aqui impacta no preço. E daí então pergunto a vocês, faz diferença? Faz diferença saber se a XP está comprando ou está vendendo, se o Bradesco está comprando ou está vendendo, se o Santander está comprando ou está vendendo? Não faz diferença nenhuma, turma. Não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é vocês terem a capacidade de analisar como que essas ordens aqui impactam no preço, tá? Tá entrando venda, desloca o preço? Não. Por quê? Porque está acontecendo X, X e assado, né? É isso aí que vai levar vocês a tirar uma conclusão sólida para embasar melhor as operações de vocês, beleza? E já aproveitando aqui também, tá, turma? Já aproveitando aqui também, vou deixar outro insight aqui para vocês, que é o seguinte: quanto menos informações vocês colocarem na tela, melhor. Quanto menos informações, melhor. Por quê? O ser humano, né, isso é da natureza de todos nós. O ser humano, ele não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né? Não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a não ser mulher, né? Mulher consegue fazer de tudo um pouquinho ali ao mesmo tempo. O homem geralmente é um pouquinho mais lento para isso aí. Mas fato é que o ser humano, no geral, tá, tem dificuldades de avaliar diversas coisas ao mesmo tempo. E aqui no mercado, principalmente no fluxo de ordens, não é diferente, tá?
Não é diferente. Quanto mais informações você tiver na sua tela, mais confuso você vai ficar. Então, aqui no mercado financeiro, o que funciona é o básico, tá? É o arroz com feijão, seja no fluxo, seja no gráfico. Se você opera gráfico e enche o seu gráfico de indicador, vai se confundir todo, Para quem é grafista aí, quem nunca passou pela seguinte situação? Você entra numa operação, aí, por exemplo, uma operação de média móvel. Chegou lá na média móvel, você vendeu, né? Mas o preço não parou ali, continuou subindo. Aí o que o cara faz? Vai lá e olha o MACD, fala, não, pelo MACD aqui dá para segurar mais um pouquinho. Aí MACD cai por água abaixo. Aí olha o volume, ó, mas está entrando o volume de venda agora o vendedor vem e o preço continua subindo. Você só vai procurando motivos para continuar numa operação que já nasceu fracassada, né? Então o gráfico é a mesma coisa, é o arroz com feijão que funciona. Se encher de indicador ali, vai ficar procurando justificativa para salvar a operação fracassada o tempo inteiro, tá? E aqui no fluxo é assim também. Você vendeu aqui no 85, o preço está subindo e não para. Aí você vê a XP começa a vender ali, você fala, agora a XP vai segurar o preço, vai derrubar o preço lá para baixo. Aí nada, XP para de vender. Aí começa a vender o Itaú, você fala, agora o Itaú vai vender e vai derrubar o preço. A hora que você assusta, o preço já está 30 pontos de onde você entrou. Por quê? Você fica procurando motivo, informação demais, você não foca no que é essencial. Então, temos essas nuances aí também, tá? Quando você retira os players da tela, você enxuga a informação, né? Você deixa a sua tela aí mais enxuta. E isso vai te trazer agilidade, tá? Vai te trazer agilidade na análise, vai te trazer habilidade também na sua análise, não só a agilidade, mas a habilidade, né? Você vai conseguir analisar rápido e com qualidade, vai melhorar o seu foco, você não vai ter distrações. São vários prós aí, né, que te favorecem quando você tem uma tela enxuta, tá? Uma tela mais simples. Eu conseguiria operar aqui tranquilamente, tá, pô? Inclusive já fiz isso algumas vezes, só com Times and Trades do mini e uma boleta para executar minhas ordens, tá? Por quê? Porque eu disse para vocês, 99% da minha análise está no mini, então a informação que eu preciso está aqui, principalmente no Times and Trades, ok, turma? Outro ponto que eu quero colocar aí com vocês, tá? Como o colega nosso comentou aí, lá nos Estados Unidos, a tela cega ela já é usada há um bom tempo. A B3 já até fez alguns testes aqui, né? Tentou implantar a tela cega aqui, fez testes em alguns ativos, se eu não me engano foi no mercado de commodities, mas não permaneceu, né? Chegou a fazer uns testes, mas não colocou isso aí como regra para o mercado. Pode ser que um dia vire, só tela cega, tá? E se um dia virar, quem já opera assim vai estar preparado, vai estar à frente de quem precisar se adaptar. E assim, tendo em conta isso, né, que aqui ainda não, a tela cega não é uma regra, tendo em conta isso, quem quiser operar desse jeito, precisa fazer as configurações, tá, de cada ferramenta. Precisa ir ali, tirar o nome dos participantes da tela, enfim, tem que fazer esse trabalhinho aí, tá? Não é automático não tem como inserir uma ferramenta já sem o nome dos participantes não, tem que fazer a configuração certinho, tudo bonitinho. Beleza? Turma, como é que tá aí? Tá tranquila a aula? Alguma dúvida? Tranquilo, show de bola. Então, beleza. Vamos prosseguir aqui. Então, tranquilo. Agora eu vou explicar para vocês, então, a dinâmica da tela cega. Tá, turma? A verdadeira dinâmica. Como que deve ser feita aqui, né, a observação das informações que aparecem para vocês. Recapitulando aqui, tá? Meu foco sempre aqui no centro. Beleza, turma? O foco sempre aqui no centro. E, né, se eu for refinar o foco, eu vou estar nessa ferramenta aqui. Beleza? Vou estar no Times and Trades do mini. As minhas ordens,
né, saem de cima para baixo, saem da pedra aqui para baixo. Então, o que está aqui para baixo são as ordens anteriores, beleza? E eu vou avaliar aqui com a seguinte dinâmica, tá, turma? Essa venda aqui, tá? Essa ordem de venda que saiu aqui a 84,5, né? Para o preço continuar caindo, o que é que precisa acontecer? O que é que precisa acontecer? Aqui já descartando player, tá, turma? Não vou falar mais de player. O que eu tinha para falar com vocês aí, já fiz as considerações, já foi. Aí cabe a reflexão pessoal de cada um depois, tá? Agora é só preço. Essa ordem aqui, a 84,5, o que é que precisa acontecer para o preço continuar caindo? Entrar 84, 83,5, né? E saindo aqui para cima, né? 83,5, 83, 82,5, 82, 81,5. Isso quer dizer que o preço está caindo. O preço está caindo. Enquanto isso, lá no gráfico, vocês vão ver aqui, ó, o preço caindo. E eu estou vendo aqui no fluxo entrar 84,5, 84, 83,5, 83, 82,5, 82, ok? Eu estou vendo acontecer o que faz o preço cair ali no gráfico, o que faz o gráfico cair, beleza? E para eu analisar se vai acontecer isso ou não, para onde eu devo direcionar o meu foco? Depois que eu tiro o foco daqui, para onde que ele precisa ir? Qual que é a dinâmica? Ele precisa vir para cá, ó, para a pedra do book de preços. Por quê? Como eu disse para vocês aqui, nós vamos ter apregoadas as melhores ofertas de compra e de venda. Do lado direito aqui são as ofertas de compra. Do lado esquerdo, perdão, turma, do lado esquerdo aqui são as ofertas de compra. E do lado direito são as ofertas de venda, tá? E quem vende, né? Quem vende aqui, ó, essa agressão de venda aqui, né? No Times and Trades do Mini, ela é uma agressão de venda para quem quer comprar. Opa, deixa eu tirar essa tela aqui. Então, quem vende aqui, 84,5, vende para quem quer comprar, tá? A dinâmica de preço, de negociação é sempre assim. Quem vende, vende para quem quer comprar, tá? E quem compra a mercado, aqui, ó, no caso do 85, compra de quem quer vender, beleza? Eu não sei se isso já é de conhecimento de todos. Como eu disse, temos pessoas de vários níveis aqui, tá? Mas um book de ofertas, turma, ele funciona da seguinte forma. Aqui no book, né, nós vamos ter intenções, meras intenções. Nesse caso aqui, ó, do lado da venda, tá? São as intenções de venda. Quem apregoa, quem chega aqui e coloca ali na Superdom, por exemplo, ó, vou mudar aqui. Quem chega aqui, ó, e coloca aqui na Superdom, 86, coloca, por exemplo, 22 ofertas de venda. Se o preço chegar lá e pegar minhas ordens, eu vendo. Se não, eu vou ficar pendurado lá e não vou conseguir executar minhas ordens. Isso é o book, tá? São as intenções. Agora aqui no Times são as agressões, tá? São as ordens a mercado. Quem realmente executa é quem parte para o jogo. Quem chega aqui, ó, e clica para vender ou comprar a mercado, ok? Não tem mera intenção, não. A pessoa realmente quer concretizar o negócio. E aí acaba ocorrendo a negociação, tá? Se eu vendi a mercado, eu vendi para quem tinha intenção de comprar, beleza? Oi? Uma dúvida. Pois No não. caso aí do Times and Trades que você está usando aí, Certo. essa ordem que está de 5,084, ela está batendo com essa de cima, né? No caso, a pessoa que está, o player que está vendendo, né? A pessoa que está vendendo para quem está querendo comprar a 5,84, é isso? Isso, exatamente. Essa aqui aconteceu exatamente isso, né? O cara clicou ali para vender a mercado
e ele vendeu para quem queria comprar, né? E aí eles fecharam o negócio nesse preço aqui, a 184,5, a 0,84,5, tá? Fecharam o negócio aqui. E aí, depois que eu identifico isso, eu vou para o book. Por quê? Por que eu vou aqui para o book? Porque eu sei que a próxima negociação que sair, se for de venda, ela vai ser a 85,5, entendeu? Se alguém clicar aqui para vender agora a mercado, ele vai, essa pessoa que vendeu a mercado vai fechar negócio com quem tem intenção de comprar 85,5, entendeu? Então, no caso aqui, o preço não cairia, você concorda? Porque a última foi 84,5. Se a próxima for 85,5, o preço não cai. O preço estaria subindo com vendas, né? Estaria acontecendo exatamente o contrário. Está entrando venda e o preço não cai. Outra dúvida para não te atrapalhar. Pode No falar. time trades que você usa aí, você está usando a aba de negócios ou é ordem original? Não, aqui é a ordem original, tá? Todos os meus times aqui, eles estão na ordem original. Uso a aba negócios, não. A aba negócios polui muito times on trades, né? Então, as pessoas ficam com um pouco ali de dificuldades de analisar, né? Porque as informações passam bastante rápido e acaba poluindo a ferramenta. Então, beleza? Continuando aqui então, turma, a dinâmica, tá? Depois que você faz a análise aqui no Times on Trades, ok? Vocês precisam vir aqui para o book e ver o que vai acontecer. Se sair mais venda agora, já vai sair num preço pior do que a venda anterior, tá? Isso significa pressão no book do lado da compra, tá? Significa que o comprador está pressionando aqui o book com muitas ordens, está enchendo o book de ordens. Por isso, a próxima oferta aqui não está a 84, né? Que seria lógico para o preço cair. Está a 85,5. Essa parte aqui também vai exigir um pouquinho de reflexão de vocês, tá? Não é algo, por mais que seja simples, tá, turma? Isso aqui é algo simples, é básico, tá? Mas por mais que seja simples e básico, não se aprende do dia para a noite, beleza? Tem que ver, treinar, entender, né? Porque não basta gravar, vocês têm que entender, saber que ofertas de compra aqui serão agredidas por ordens de venda e ofertas de venda serão agredidas por ordens de compra, beleza? E isso se não aprender isso fica difícil, que é o básico que funciona, tá? Então fez essa dinâmica aqui, né? Da análise da tela cega, fez a dinâmica, saiu do Times on Trades, direcionou o foco para o book de ofertas. Beleza? Aí você provavelmente já vai conseguir identificar a pressão, né? Se o vendedor sofre uma pressão, se é o comprador que sofre uma pressão, e vem aqui depois para o VAP. Beleza, turma? Por quê? O VAP provavelmente ele vai confirmar a sua análise. Quando forma essa frequência aqui, essa faixa vermelhinha aqui, tá? Se a sua análise estiver correta, você vai conseguir identificar com precisão onde essas pressões, que eu comentei aqui com vocês, né? Onde essas pressões ocorrem, tá? Então, temos aí o VAP, né? Que é uma ferramenta também que registra o histórico dos negócios de forma atrasada. Por quê? Vocês podem ver que o que vai ser registrado no VAP saiu aqui do Times e do Book, ok? Antes de formar a frequência aqui, você já teria conseguido identificar essas regiões aqui, né? A máxima e a mínima da frequência, com base nas agressões que saíram ali no Times. Alguma dúvida aí, turma? Como é que tá? Se tiver complexo, tá? Se tiver rápido, é só falar que eu reformulo aqui para vocês, beleza? Falou algo sobre filtro no book e Times and Trades. Felipe, falei sim, tá? Falei sim. No início da aula, eu dei uma pincelada aqui nas ferramentas essenciais que eu utilizo para operar o fluxo, tá? Comentei que o meu foco está aqui nesse centro,
e que eu tenho aqui 3 times on trades, tá? 3 times on trades. Sendo o primeiro aqui do mini, com filtro acima de 50 lotes, ó, sempre acima de 50 lotes, tá? Para limpar ruído de robô e ruído de pessoa física, né, de atuação de pessoa física. Ao lado direito aqui do mini, eu tenho um times do cheio sem filtro e depois tenho mais um times do cheio aqui com filtro, beleza? Quase nunca uso os dois, quase nunca uso os dois. Meu foco está 99% aqui no mini, beleza? Então, por que eu tenho ali o cheio? Porque quando o mini der uma parada, né, tem momentos que não sai nada aqui no mini. Aí eu olho os HFTs do cheio, beleza? Ah, surgiu um fato relevante, a break news aí, Lula foi preso de novo, né? O que vai acontecer? O mercado vai movimentar repentinamente, o institucional vai ficar louco, querendo zerar a posição, e aí você vai ver a atuação do institucional aqui, no times do cheio, filtrado, beleza? Filtrado. Se você for olhar aqui sem filtro, você fica perdido, não dá tempo. Mas aqui no filtrado você vai conseguir sim acompanhar, beleza? E o book, né? É um book de preços aqui do mini, com a pedra do book aqui embaixo, para facilitar a análise de spread. E ao lado, um book de ofertas do cheio, onde eu vou olhar scores, que são ordens mais relevantes de compra, e calços, que são ordens mais relevantes de venda, beleza? Foi basicamente isso aí que eu falei no início da reunião. Então, aproveitando aqui, tá, que eu falei do cheio e do mini, já faz tempo que o cheio perdeu a relevância. Desde 2020 o cheio não tem mais relevância aqui, como tinha antes, mercado ali de 2019, 2018. Então já faz muito tempo mesmo que o cheio não tem relevância aqui. Quem está analisando o cheio ainda está perdendo tempo, tá? E está com análise deficitária também. Quem ensina você a... Não atrapalha não, filho, tranquilo. Quem ensina você a analisar o cheio está te ensinando errado, tá? Está te ensinando muito errado mesmo. Está tirando o seu foco. Por que eu digo isso aqui do cheio, turma? Mas não tiro o times aqui e nem o book. Recapitulando, em alguns momentos eu vou ter a atuação de um institucional pelo cheio, tá? Vocês precisam ter em mente que o dólar não é um ativo de ficar especulando. Nós especulamos aqui no dólar porque dá para fazer isso. Mas o que ele se propõe é para quem faz hedge, para quem fecha contrato multimilionário, é para banco definir taxa de juros, entendeu? O objetivo do dólar no mercado não é especular, é fazer outras coisas que não são que não são operações de especulação, tá, turma? Nós especulamos porque dá para especular, tá? Mas o ativo ele não foi criado para isso. Então, né, eu sei que quando tiver a atuação de alguém com necessidade e urgência para montar uma posição, né, seja, por exemplo, para fechar um contrato no qual a empresa vai receber só daqui 1 mês, 2 meses, né, essa empresa vai ter que fazer um hedge, vai ligar para o banco e falar ao banco, eu preciso comprar, sei lá, 300 milhões aí em dólar, né? Os caras o banco simplesmente vai entrar aqui e começar a comprar, né? Vai tentar comprar no melhor preço possível, obviamente, tá? Mas ele vai entrar aqui e começar a comprar. Então, essa atuação necessariamente, né, vai acontecer no cheio. Porque, turma, o mini dá para montar pequenas posições, mas uma posição de grande porte sempre no cheio. Porque cada contrato, cada lote aqui do cheio, cada lote aqui do cheio, vocês podem ver que o lote mínimo do cheio ele é composto por 5 contratos, tá? O lote mínimo aqui do cheio ele é composto por 5 contratos, beleza? E o lote mínimo do mini, né? Eu não vou ter aqui porque o meu está filtrado, mas o lote mínimo do mini ele é composto por um contrato,
tá? E cada contrato do cheio vale 5 do mini, beleza? Cada contrato do cheio vale 5 contratos do mini. Então, se o lote do cheio é composto por 5 contratos, temos que, para fazer a equivalência aqui, tá? Para fazer a equivalência aqui, teríamos que usar 25 contratos do mini, beleza? Para fazer essa equivalência. Então, o institucional não acha isso viável, beleza? Ele não acha isso viável. Por quê? Se ele entrar aqui com 400 contratos no cheio aqui, talvez ele não movimenta tanto preço, beleza? Mas se ele fizer a conversão e tiver que entrar com 2.000 contratos no mini, aí sim ele vai deslocar o preço. E se ele deslocar o preço, ele piora a posição dele. Então, não é viável montar a posição de grande volume no mini, tá? No mini. Nesses momentos, o institucional vai vir aqui para o cheio. Então, por isso que eu deixo essas ferramentas do cheio aqui, tá? Mas, né, no dia a dia, o que acontece são as especulações aqui do mini. Por isso, o meu foco está aqui, beleza? Quem que vai explicar isso aí para vocês? Creio eu que ninguém, tá? Creio eu que ninguém vai dar uma explicação dessas aí para vocês. Mas quem está aqui vai ser privilegiado de saber disso. Você acha que é bobeira? Eu tenho um Times and Trades também do cheio. Não, pode ter, tá, Leonardo? É bobeira não. Mas tem um momento certo de avaliar o cheio, como eu disse, beleza? Se não tiver nada de atípico acontecendo, nada de anormal, o cheio não vai movimentar o preço não. Tá? O preço não consegue movimentar mais o preço se não tiver nenhuma situação excepcional, tá? Se não tiver nenhum participante com alto poder aquisitivo precisando montar posições milionárias, né? O share não vai movimentar o preço. Se não tiver uma break news, o share não vai movimentar o preço. Se não tiver divulgação de um dado relevante, como por exemplo o payroll, o IPP, o FONC, né, o cheio não vai movimentar o preço. Então, nós temos aí momentos específicos, tá, para direcionar a nossa análise para o cheio. Caso contrário, né, se tiver um dia normal, sem nada assim especial para acontecer no dia, o mini é que vai mandar no direcionamento do preço, beleza? O mini é o ativo que vai ficar mais técnico aqui. Se você analisar o cheio, ou sua análise vai ficar tardia, você vai perder muitas oportunidades, ou provavelmente você não vai conseguir tirar a conclusão útil aqui para embasar suas operações, beleza? Mas não é besteira não, só saber direcionar o momento aí de cada análise. Turma, alguma dúvida aí? Como é que tá? Acredito que eu consegui passar aqui para vocês o que é essencial, tá? Se alguém tiver dúvida aí, pode mandar aí no chat. Ô, professor. Pois não. Eu tava fora aqui, eu não sei se o senhor respondeu a minha pergunta aí. Eu tenho 2 times in trade aqui no meu setup. Tem um do cheio e um do mini. Acho que é bobeira, então, esse cheio aqui? Não, Leonardo, não é bobeira não. Como eu acabei de falar aqui, você precisa identificar um momento de analisar cada um. E, em regra... Que é o mini que vai ter mais volatilidade, né, cara? O mini tem mais volume, mais liquidez, né? Se fizermos uma comparação cheio e mini, né, o mini vai movimentar melhor o preço, vai movimentar mais, vai ficar mais técnico, né? A não ser em dias de dados com certa relevância, por exemplo, payroll, IPP, ata do FONC, decisão de taxa de juros, tá? Fora isso, o share não vai ter entrada de fluxo. Quais são os outros momentos em que o share vai ter entrada de fluxo? Divulgação de break news, tá? Essas notícias aí que ocorrem de repente. Suponhamos que saiu um mandado de prisão para o Lula, para o Bolsonaro, tá? O Alexandre de Moraes internou, são coisas que movimentam o mercado, entendeu? São as break news.
Então isso aí vai movimentar o cheio, porque o institucional, se tiver posicionado, vai começar a estopar a posição, beleza? Uma montagem de posição, por exemplo, para a rede, né? Uma certa empresa fechou um contrato para receber daqui a um mês. Ela vai receber em dólar, aí ela precisa fazer o hedge para se proteger da variação, né, das oscilações no preço. Então ela vai vir aqui e montar uma posição na mesma proporção que ela fechou ali no contrato, né? Não, você pode ver que em nenhum, né, desses momentos que eu coloquei aqui para você, a gente vai ter o especulador, o pessoa física atuando, né? Só um institucional. Então são nesses momentos em que compensa sim você dar uma olhada no cheio, beleza? Quando o institucional precisar atuar, né, com relevância, ele vai sair do mini e vai para o cheio. Tranquilo? Ah, maravilha. Não, de qualquer forma, a gente deixa ele aqui. Amanhã, por exemplo, é um dia de rolagem, né? Amanhã pode ser que tenha volatilidade no cheio. Amanhã, volatilidade pode até ser que não, tá? Mas volume vai ter muito. Amanhã é o dia que volume. amanhã é o dia que você vai ver entrando ali no cheio ordens de 400 lotes, né? Ordens de 500 lotes, que hoje em dia você não vê tanto mais, né, acontecendo no dia a dia. Antigamente você viu o tempo inteiro no cheio, né? Entrava 1.000, 2.000 lotes no cheio. Hoje em dia você vê um trem desse aí, cara, é raridade. Pode até tirar foto com a tela e postar lá no Instagram. Entendi. E aproveitando aí também a oportunidade, obrigado aí pela oportunidade de estar concedendo para nós aí. Eu imagino, E como cara, é que vai ser também. durante os dias aí, Taylor? Não entendi, repete, por favor. Como é que vai ser durante os outros dias aí de aula aí? Então, Léo, vou tentar reunir com vocês, tá? Pelo menos uma vez na semana aí. Eu tenho um tempo meio corrido aqui, tá? Mas eu vou buscar manter essa regularidade de reunir com vocês pelo menos uma vez na semana. E nos dias em que não tiver reunião, vou ficar aberto ao diálogo, vou passar a deixar o grupo aberto para interação também, tá? E vocês podem se juntar aí também para estudar em grupo, coisas desse tipo, beleza? Beleza, então. Obrigado, Show de cara. bola. De nada, imagina. Tamo junto. Mais alguma dúvida aí, turma? Alguém? Quem quiser pode abrir o microfone, manda aí no chat. Felipe perguntou aqui se o operacional costuma buscar quantos pontos. Você faz parcial, usa stop técnico, financeiro. Felipe, então, meus alvos costumam ser de 5 a 7 pontos, tá? Isso depende muito também do que o fluxo me mostra. Às vezes eu vejo a possibilidade de fazer uma operação mais longa, aí eu alongo o alvo, tá? Assim como também saio antes da operação se for necessário. Vamos supor que eu estou com um alvo de 5 pontos ali. Eu vejo pelo fluxo, né, que o mercado não vai ter condições de me pagar meu alvo naquele momento. Eu saio ali com 3, 2 pontos, onde for, preciso sair, beleza? A gente precisa ser realista e conduzir as operações conforme o fluxo nos mostra, tá? O contexto de mercado. Faço parcial às vezes, tá, Felipe? Em regra eu entro cheio e saio cheio mesmo da operação, porque vocês precisam pensar da seguinte forma: quem faz parcial, tá? Quem faz parcial só faz parcial porque acha que o preço não vai mais a favor da posição, entendeu? Então, essa pessoa está fazendo a parcial porque ela acredita que o preço não vai continuar caminhando mais a favor da posição dela. Por que não sair, né, cheio, então? Você vai contar com a sorte para o preço continuar indo ao seu favor? Não dá, né? Então, eu tenho esse pensamento aí em relação a parcial, tá? Às vezes eu faço porque eu quero pagar para ver mesmo, tá? Deixo um alvo mais longo ali para ver se dá um payoff, beleza? Mas eu aconselho, né, principalmente para quem opera com um contrato só, que saia cheio, tá? Não, ou com 2 também, né? Não fica fazendo parcial não, sai cheio porque você vai conseguir reter melhor o seu resultado. Isso aí é tão verdade, tá, turma? Vocês podem ver, fazer um teste depois. Puxa o relatório de vocês aí
e ver, tá? E ver o tanto de dinheiro que fica na mesa, que vocês deixam de ganhar, porque fez parcial. Às vezes a operação foi 5 pontos, né? Você estava com 2 contratos, aí você saiu com um, né? O preço voltou, tirou o outro com 2. Você ganhou R$70, deixou de ganhar 100, tá? Então, isso aí é a maioria mesmo, cara. Se fizer essa análise, vai ver que está deixando dinheiro na mesa. Quem faz parcial costuma deixar muito dinheiro na mesa. Agora, o que eu faço muito, eu deixo uma estratégia aqui, ó, de 5 pontos, né? Que é o tanto que eu sei que é realista aqui para mim, a quantidade razoável aqui para mim de pontos, tá vendo? Então, se eu entro com 2 contratos aqui, ó, aí o segundo eu já tento pegar um payoff, tá? Mas isso é algo pessoal. Eu sei que esse segundo contrato ele precisa ir na hora. Eu não deixo ficar voltando, nada do tipo não. Se eu ver que não vai, aí eu clico aqui no botão zerar, tá? E sai ali os dois com 5 pontos. E isso é um pouco pessoal também, né? Cada um conduz as suas operações conforme seu perfil de risco, beleza? Mas, né, recomendo, aconselho aí que se puder sair cheio, vai ser mais vantajoso para você, vai conseguir reter mais financeiro. Beleza, Felipe, show de bola. Elaine Lima mandou aqui, boa noite, Taylor, tudo bem? Boa noite, Elaine, tudo jóia, e você? Cheguei atrasado, você vai disponibilizar a gravação, já falou sobre suporte e resistência no fluxo. Não falei sobre suporte e resistência ainda não, tá, Elaine? Até dei aqui um pequeno insight, né, sobre isso aqui. Diz que antes de formar suportes e resistências aqui, a gente consegue identificar isso com qualidade e mais assertividade aqui no Times and Trades. Mas como é algo mais avançado, tá? Se eu explicasse nessa aula de hoje, acredito que vocês não entenderiam. Assim que vocês estiverem mais habituados com o meu tipo de análise, tá? Aí eu adentro com vocês nesses aspectos aí, beleza? Então, se eu explicar certas coisas aqui hoje, vocês não vão entender e a gente vai perder a aula, né? Então, para tirar melhor proveito, vamos aí do mais básico para o mais avançado, tá bom? Turma, eu vou finalizar aqui com vocês então, tá? Para não esticar muito, senão fica cansativo. Se tiver ficado alguma dúvida, manda lá no grupo que eu respondo vocês depois, tá? No mais aí, tô gostando de ver a participação e interesse de todos. Continuem assim, estudem por fora também, tá? Não precisa estudar só no dia da reunião. Pega sozinho aí, começa a refletir tudo que eu disse aqui para vocês, vê se faz sentido. Se fizer sentido, maravilha, tá? Caia de braçada aí nos estudos. Se não fizer sentido, também não tem problema, tá? Nem todo mundo tem o mesmo perfil, nem todo mundo, né, consegue operar fluxo, mas se for do interesse de vocês, continuem os estudos aí, porque uma hora, tá? Uma hora vocês vão conseguir. De experiência própria, eu achei que eu nunca fosse conseguir operar fluxo. E hoje está aí ganhando dinheiro adoidado com esse aqui. Doidado também não, mas dá para fazer um dinheiro. Beleza? Então é isso aí, turma. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. Forte abraço para todos vocês. Tá? Uma excelente noite aí, uma excelente semana também. Não se esqueçam que amanhã tem rolagem. Ajustem os contratos de vocês aí para não comer bola amanhã. Beleza? No mais, valeu. Obrigado. Excelente noite, até mais. De nada, imagina. Tamo junto. Valeu, turma. Valeu.